Neste vídeo vamos falar sobre sistemas lineares e como resolvê-los. Na forma equacional, um sistema linear quadrado normalmente é dado da seguinte forma. Mas, em geral, para simplificar a notação, utilizamos a forma matricial para representar o sistema linear. Para isso, se o meu sistema é de n equações e n incógnitas, considere a matriz A n por n e o vetor B de tamanho n, onde a matriz A é a matriz dos coeficientes do meu sistema linear e B representa os constantes do lado direito do meu sistema. Desta forma, um sistema linear, na forma matricial, pode ser escrito como AX igual a B, onde x é o vetor das variáveis. De forma geral, o nosso objetivo pode ser resumido em determinar x que satisfaz a equação matricial AX igual a B. Mas antes de falar de como podemos resolver um sistema linear, vamos olhar para a interpretação geométrica do sistema linear e o que é a solução desse sistema. Para fazer visualização no plano, vamos pegar um sistema de duas equações e duas incógnitas. Para o primeiro exemplo, vamos pegar o sistema composto por a equação 2x1 mais x2 igual a 3 e x1 menos 3x2 igual a menos 2. As duas equações representam duas retas no plano. A primeira equação vamos denotar por reta vermelha e a segunda equação por reta verde. Notem que as duas equações se interceptam em um único ponto, que eu vou chamar de x'. Note que esse ponto pertence às duas retas, portanto, é a solução do meu sistema linear. E assim como duas retas não paralelas se interceptam em um único ponto, esse ponto é a única solução do meu sistema. Para o segundo exemplo, vamos pegar o sistema onde a primeira equação é a mesma do exemplo anterior, 2x1 mais x2 igual a 3, mas como a segunda equação, vamos pegar a equação 4x1 mais 2x2 igual a 6. Notem que a segunda equação é múltiplo da primeira, é a primeira multiplicada por 2. Então, como vão ser representadas geometricamente essas duas equações? A primeira equação vermelha é a mesma do exemplo anterior, e a segunda, assim como ela é múltipla da primeira, na verdade é a mesma reta, ou seja, as retas vermelha e verde são retas coincidentes. Portanto, todos os pontos que pertencem à reta 1 também pertencem à reta 2, ou seja, meu sistema linear tem infinitas soluções. E para o terceiro exemplo, vamos pegar a mesma primeira equação 2x1 mais x2 igual a 3, e a segunda equação vamos pegar como 4x1 mais 2x2 igual a 4. Notem que a segunda equação é parecida com a segunda equação do exemplo 2, só que o coeficiente livre, ele em vez de 6, ele é igual a 4. Como são essas retas representadas geometricamente? Novamente, a primeira reta vermelha é a mesma dos exemplos anteriores, e a segunda reta ela é paralela à primeira reta, só que o coeficiente livre é diferente, portanto, ela intercepta o eixo x1 no ponto diferente. Ou seja, as retas 1 e 2 são retas paralelas não coincidentes, portanto, eles não se interceptam em um ponto, ou seja, o sistema linear não tem solução. Se eu analisar a matriz dos coeficientes dos meus três exemplos, eu vou observar o seguinte. No primeiro exemplo, a matriz dos coeficientes é dada por 2, 1, 1, menos 3, e o determinante dessa matriz é igual a menos 7. No segundo exemplo, a matriz dos coeficientes é 2, 1, 4, 2. Se eu calcular o seu determinante, vai dar 0. E o mesmo acontece no terceiro caso. O determinante da matriz dos coeficientes é igual a 0, pois é a mesma matriz. Então, podemos notar que no sistema que tem solução única, o determinante da matriz dos coeficientes é diferente do zero. E este fato pode ser demonstrado para sistemas gerais n por n. Se a matriz dos coeficientes tem determinante diferente de zero, então o sistema tem a solução única. Antes de falar sobre como resolver o sistema linear geral, n por n, vamos fazer a pergunta para os quais tipos da matriz A, o sistema linear AX igual a B,
é fácil de resolver. Existem dois casos triviais. Primeiro é quando A é simplesmente uma matriz de identidade, então na prática o meu sistema linear é x igual a b, portanto não há o que fazer. E o segundo caso trivial é quando minha matriz dos coeficientes é uma matriz diagonal, ou seja, seus elementos não nulos são apenas elementos da diagonal. Nesse caso, a solução é x igual a d-1 vezes b, onde d-1 é a inversa da matriz diagonal. Mas a inversa da matriz diagonal é simplesmente inverter os coeficientes da diagonal. Portanto, cada xi é dado por di dividido por elemento da diagonal dii. Nesses dois casos, eu estou analisando o sistema na forma matricial e estou analisando a matriz dos coeficientes. Mas se vocês escreverem o sistema na forma equacional, a solução vai ser imediata. O terceiro caso também é simples de resolver, mas não é tão trivial quanto os dois anteriores, quando a matriz dos coeficientes A é uma matriz triangular, superior ou inferior. Para resolver sistemas triangulares, vamos falar para o sistema triangular inferior e triangular superior separadamente. Primeiro, o que significa sistema triangular inferior? É quando a matriz dos coeficientes T tem todos os elementos acima diagonal nulos. E o sistema triangular superior é quando os elementos abaixo da diagonal são todos nulos. Na forma equacional, o sistema triangular inferior tem a seguinte representação. E o sistema triangular superior é representado Então, como eu posso resolver esses sistemas triangulares? No caso de sistema triangular inferior, note que a primeira equação só envolve a variável x1, que eu posso isolar. Obtida a variável x1 na primeira equação, eu posso substituí-la na segunda equação, que só tem variável x1 e x2 na sua expressão. Substituindo a x1 obtida na primeira equação, eu vou obter a variável x2. E assim por diante. Na terceira equação, eu tenho variável x1, x2 e x3. Mas assim como x1 e x2 já foram obtidas das equações anteriores, eu consigo obter x3 e assim por diante. Indo de cima para baixo, eu vou resolvendo o meu sistema triangular inferior. No caso do sistema triangular superior, eu faço o mesmo procedimento, só que de baixo para cima. A expressão geral para obter a variável x é dada da seguinte forma. Para a triangular inferior, eu vou da primeira equação até a última, de 1 até n. Para a triangular superior, eu vou ao contrário, da última equação n até a primeira equação. E xk, para cada k, vai ser dada da seguinte forma. Notem, assim como a expressão tem que ser dividida pelo coeficiente da diagonal AKK, para esse algoritmo funcionar, o coeficiente não pode ser nulo. Vamos formalizar o algoritmo para resolver o sistema triangular e o número de operações envolvidas para resolver o sistema triangular. O número de operações é utilizado para medir o custo de algoritmo de resolução de sistema linear. Vamos olhar apenas para o algoritmo que resolve o sistema triangular inferior. No caso superior, é algoritmo praticamente idêntico. A única coisa é que tem que inverter a ordem de percorrer as equações. O meu algoritmo é dado da seguinte forma. O primeiro passo é obter a primeira variável x1, que é b1 dividido por a11. O segundo passo é o loop, que percorre da equação 2 até a enésima equação. Dentro do loop, eu vou criar uma variável s igual a bk, e em seguida vou subtrair as variáveis que já foram resolvidas, ou seja, as variáveis de 1 até k-1 multiplicadas por seus respectivos coeficientes. E por fim, eu divido a variável s pelo elemento da diagonal akk. Agora vamos contar o número de operações envolvidas nesse procedimento. Para simplificar, eu vou contar todas as operações aritméticas, soma, subtração, divisão e multiplicação, como uma operação só.
Na prática, nos computadores atuais, a soma-subtração tem o peso, o custo diferente da multiplicação e divisão. Na verdade, a divisão é a operação mais cara no computador, mas depende muito da arquitetura. Há essa diferença entre multiplicação e divisão e a soma-subtração. Então, mas para simplificar, vamos utilizar todas as operações como se tivessem o mesmo custo. Então, no primeiro passo, eu tenho apenas uma operação da divisão. Depois, o segundo passo é um loop, portanto, é um somatório que vai de 2 até n. No terceiro passo, no passo 2.1, eu não tenho nenhuma operação, é apenas uma atribuição. Passo 2.2, novamente, é um loop que vai de 1 até k-1. E o passo 2.2.1 tem uma operação de subtração e uma operação de multiplicação, portanto, duas operações. Saindo do loop 2.2, eu tenho uma divisão, portanto, mais uma operação. Feita essa análise, o total das mini operações pode ser escrito da seguinte forma. Abrindo essa expressão e usando as regras do somatório, eu vou obter n ao quadrado operações necessárias para resolver um sistema triangular. Isto quer dizer que, se meu sistema é 10 por 10, então serão necessárias 100 operações para resolvê-lo. Se meu sistema é 1000 por 1000, serão necessárias 10 a sexta operações para resolvê-lo. Agora, a nossa próxima pergunta é como resolver um sistema linear geral, onde a matriz A é uma matriz qualquer. O procedimento será sempre o mesmo. Assim como você resolver o sistema triangular, dado um sistema geral, eu vou convertê-lo em um sistema equivalente triangular. Em seguida, resolver o sistema triangular. Mas o que quer dizer sistema triangular equivalente? Dois sistemas lineares são equivalentes se um pode ser obtido do outro através de operações elementares. Operações elementares são exatamente as operações que não alteram o conjunto solução de um sistema linear. Existem três operações elementares. A primeira operação é que altera a posição das equações, ou seja, intercambiar a ordem de duas equações lineares altera a representação do sistema linear, mas não altera a sua solução. Segunda operação elementar é multiplicar uma equação por um escalar não nulo. Como nós vimos na interpretação geométrica do sistema linear, multiplicar uma equação por um escalar não muda a sua representação geométrica. E a última operação elementar é somar uma equação à outra. No exemplo aqui, eu estou substituindo a equação 3 por equação 3 somada com a equação 1. Frequentemente, em vez de usar a operação elementar apenas de soma, nós juntamos a operação de soma com a operação multiplicação por escalar e definimos a terceira operação elementar como uma operação que soma uma equação à outra multiplicada por um escalar não nulo. Por exemplo, substituir a terceira equação por terceira equação somada a um coeficiente alfa multiplicada por primeira equação é uma operação elementar que não altera a solução do meu sistema. Frequentemente, para realizar operações elementares no sistema linear, em vez de usar o sistema na forma equacional, nós escrevemos o sistema linear na forma de matriz aumentada. Que é a matriz dos coeficientes A, acrescentada na última coluna por matriz dos constantes B. E em vez de fazer as operações nas equações, nós fazemos operações nas linhas desta matriz aumentada. Além disso, cada operação elementar também pode ser representada na forma de uma matriz, e aplicar uma operação elementar a um sistema linear pode ser visto como um produto matricial entre a matriz elementar
e matriz aumentada. Ou seja, qualquer operação elementar aplicada à matriz aumentada pode ser definida através do produto matricial O vezes a matriz aumentada AB, onde O é uma matriz que representa uma determinada operação elementar e é chamada de matriz elementar. Vamos olhar como as operações elementares são representadas na forma de matrizes. A primeira operação elementar que altera a posição das equações, digamos I e J, equivale a dizer que queremos permutar as linhas I e J da matriz aumentada. Então, a matriz elementar responsável por essa operação é obtida simplesmente trocando a linha I e J da matriz identidade. Esta matriz elementar de permutação tem propriedades interessantes. Primeiro, a inversa dessa operação permutação é simplesmente realizar a permutação novamente. Portanto, a inversa da matriz P é ela mesma. E a segunda propriedade é que o determinante da matriz permutação elementar é sempre igual a menos 1. A próxima operação elementar, multiplicar a equação, digamos, I por um escalar não nulo alfa, equivale a multiplicar a linha I da matriz aumentada por coeficiente alfa. E a matriz elementar correspondente a essa operação é a matriz identidade como êximo elemento da sua diagonal, substituído por alfa. Vamos chamar essa matriz elementar de DI alfa, onde I é o elemento da diagonal que será substituído por alfa. A operação inversa de multiplicar uma equação por alfa é multiplicar a nova equação por inverso de alfa, ou seja, 1 sobre alfa. Portanto, a inversa da matriz DI alfa é igual a DI de 1 sobre alfa. E o determinante da matriz DI alfa é igual ao alfa. Por fim, a última operação elementar, que é somar a equação I, a equação J multiplicada por escalar alfa, a matriz elementar correspondente a essa operação é a matriz identidade com elemento alfa colocado na posição IJ. Vamos chamar essa matriz elementar de LIJ de alfa. Esta operação aqui tem propriedades mais interessantes. Primeiro, é uma matriz triangular. E futuramente vamos ver que se as operações de somar uma equação a outra são aplicadas numa certa ordem, o produto dessas operações, o produto dessas matrizes elementares vai continuar sendo uma matriz triangular. Outra propriedade é a operação inversa. Imagine que a equação I, a linha I da matriz ampliada, eu somei a linha J multiplicada por alfa. Então, para voltar à equação original, eu da nova equação tenho que subtrair a equação J multiplicada por coeficiente alfa. Ou seja, a inversa da matriz elementar LIJ alfa é simplesmente LIJ menos alfa. E por fim, o determinante dessa operação elementar é igual a 1. Notem que se em geral, para uma matriz qualquer, obter a inversa da matriz é um procedimento extremamente complexo, no caso de matrizes elementares, as inversas são dadas de forma muito simples. E esse fato nós vamos utilizar nos próximos tópicos.